Olá, gente, esse é o programa Olho no Olho aqui com Val Cabral. Olha, eu vou entrevistar neste momento uma das pessoas com as quais eu tive assim, uma convivência muito próxima, não só na questão das ações filantrópicas, voluntárias, sociais, mas também política. Essa personalidade com quem eu vou conversar agora tem história em Itabuna, tem história, né? Algumas histórias controversas, outras histórias assim, tipo, que ainda falta uma informação a mais, né? Tem o caso de um carro incendiado, que todo mundo disse que foi premeditada aquela situação, enfim. Mas foi uma pessoa que saiu da periferia negra, uma pessoa com dificuldades enormes comparada às necessidades, né, de uma campanha e de todo o volume de recursos que a sua concorrência tinha, mas ele foi lá e subjugou todo mundo, acabou sendo eleito, muito bem votado, e como vereador fez um mandato muito combativo. Tanto que tiveram momentos que eu ficava preocupado com ele, porque ele fazia um enfrentamento muito forte contra, por exemplo, o abuso policial, a violência policial. E a gente sabe que, embora tenhamos o maior respeito com a polícia, sabemos da importância da polícia, mas no meio da polícia existem bandidos de altíssima periculosidade e que são capazes de fazerem barbaridades, crueldade com pessoas. E esse meu amigo, então vereador, estava nessa rota de colisão com esse tipo de gente. Estou me referindo a Adilson José, ex-vereador de Itabuna, tentou, ao se mudar para Ilhéus, apenas 2 anos de Ilhéus, ainda conseguiu uma votação expressiva e vai novamente tentar, né, entrar na história como o único vereador, o único político que conseguiu ser vereador em Itabuna, em Ilhéus. Embora não tenha tirado o pé aqui de Itabuna, porque também tem um DNA aqui dele na busca de assegurar um mandato na cidade, de vereador. Adilson José é sempre irrequieto, brigão, Adilson José é participativo, é um jovem assim, muito tipo, interessado em conhecer as coisas, em se envolver com as coisas. Adilson que já fez jornal de estudante, teatro, assim, de bairro, teatro, associação de moradores, atividades culturais. O Adilson sempre foi muito quieto, sempre muito participativo, né? E eu sempre, assim, tive Adilson como, eu não diria um espelho, né? Mas uma pessoa que tinha e tem que ser considerado como uma das mais importantes no que diz respeito à atividade comunitária em Itabuna. Adilson, como está Adilson hoje? Quem é Adilson hoje? Adilson hoje é aquele Adilson de 20 anos, quando os filhos ainda eram bebezinhos, às vezes nem bebê tinha ainda. Qual é o perfil que Adilson José faz hoje de Adilson José? Bom dia, Val. Quero dizer que é uma satisfação, uma alegria muito grande estar aqui de novo nos estúdios da TVI. Já estive aqui para uma entrevista com o ex-vereador e também apresentador, nosso amigo Rui Miscossi. E agora é uma satisfação com Val Cabral, no olho. E eu quero dizer aqui para os seus telespectadores que fui eu que me convidei, viu? Falei, Val, todas as suas lutas eu estive presente, então esse novo empreendimento eu quero ter também. E nós somos amigos lá do jornal, do Grupo Brilhante, do Broco Brilhante, das gincanas. Como o Val falou, como eu fui criado, né? E aí tinha um jornal aqui na cidade que fazia uma gracinha com o meu nome, né? Ela dizia que eu era bebê de proveta, que eu sempre digo que eu não tive pai. Mas também nunca fui menino de rua, como esse jornal dizia. Eu era menino na rua, que tem uma grande diferença. Existe uma diferença entre menino de rua e menino na rua. E o menino de rua, ele não tem referência familiar. Ele passa o tempo, a vida toda na rua. E eu tinha uma referência lá no meu barraco, lá na rua Zé Carlos, no bairro São Pedro. Então eu era menino na rua, porque eu passava o dia todo na rua, mas à noite eu ia para casa. E como diz a poeta, né? A vida é um trem-bala. E eu passei por várias estações. Teatro, jornalista. Cheguei na política, parei. E quando você é político, as pessoas tendem a esquecer o seu passado. E eu sou premiado com poesia aqui na região, Morro do Meu Bairro. Eu sou o autor do jornal estudantil que mais durou em Itabuna, A Voz do Estudante, 5 anos do A Voz do Estudante. Eu quebrei o recorde de público com a peça Menino de Rua e Seu Natal. Ganhei do pessoal da Globo, que botaram lá 300 e poucas pessoas, e eu coloquei lá 400 e poucas pessoas. É tanto que tinha uma cena que os meninos desciam a escadaria do centro
de Cultura, né? Que não é lá o Teatro Municipal, ali do Jardim do Ó, o Adonias Filho, e que eu tive que tirar essa cena. E fui muito criticado na época, que eu era ator, diretor, participava, e daí a coisa aconteceu. Né? As televisões aqui divulgaram muito isso. Fiz uma outra peça que foi sucesso em parceria com você, AIDS Onde Está. Isso. Logo quando AIDS era um bicho papão. Nós montamos essa peça. Dilson, eu estou precisando de uma peça que fale sobre AIDS para a gente montar por aí, apresentar, chamar a atenção das pessoas, porque Val Cabral sempre foi um aguerrido também nessa luta aí da questão do combate ao vírus da AIDS. E a gente fez essa parceria e foi um sucesso. Com o doutor Júlio Brito. Com o doutor Júlio Brito, nós apresentamos essa peça em várias cidades aqui da região. Mas, como disse, chegou o ano 2000 e eu sou de topar desafio. E aí, na época, então, secretária de governo disse, olha, nós estamos um partido que precisa de gente para ser candidato. Quer preencher vaga? Eu falei, não, quero preencher vaga, não. Quero ser eleito. Eu quero ser eleito. Se eu entrar aí, eu vou ser eleito. Porque eu acho que eu saio do São Pedro com 500 votos. Ela deu risada na época, muita gente deu risada. E eu me lembro de uma cena muito engraçada, que aí eu topei o desafio, fui candidato. Eu falei para ela, eu tenho 500 votos em São Pedro ou mais. Então, menos de 600 votos eu não vou ter. Porque eu já fiz teatro nessa cidade, eu tenho um jornal, fui fundador de vários grêmios estudantis, Armando Freire lá no Lomanto, lá no Conceição, no Colégio Laios, no antigo Colégio Batista, que não é o Colégio Batista, era o colégio do estado que funcionava na Escola Batista. E hoje eu fui o presidente de Grêmio, que hoje não existe mais, que é a Escola Assistencial São José, no fundo da igreja Nossa Senhora da Conceição. Então, assim, eu fui pro desafio e eu montei uma equipe, porque 90% dos moradores do São Pedro votam ali naquela região do Conceição. Carrossel, na época tinha Itabuna Esporte Clube também. E eu me lembro que eu peguei essa equipe e pedi para que, quando fosse encerrar a eleição, entrasse na sala e pegasse lá a Zeresma. Se nós saíssemos do Conceição com mais de 600 votos, eu iria lá para apuração, né? Aí, se não tivéssemos isso, então, do Conceição mesmo, a gente voltava para o São Pedro, agradecia a Deus e tocava a vida. Aí eu encontrei um jornalista, nunca me esqueço dessa história, Joel Filho. E ele falou até com um tom de brincadeira também, igual outras pessoas fizeram. E aí, vai dar para ser eleito? Eu falei, rapaz, eu vou ter 850 votos. Joel Filho, pode perguntar essa história a ele que ele lembra. Eu falei, eu vou ter 850 votos. Aí, quando nos reunimos lá no São José, que nós somamos as Zeresmas, estava dando 780 votos. Aí eu fui para lá. Na época, era o juiz responsável era Marcos Bandeira. E era ali no início da cinquentenária, naquele prédio de Oduque, onde era a concessionária dele também. Foi ali. Aí eu fui, cheguei lá e encontrei com o Pedro Egídio e o finado o saudoso Roberto de Souza. Aí eu falei para eles, olha, se for verdade que disseram que o meu partido vai fazer vereador com 700 votos, eu estou eleito. Porque eu já tenho 780. E aí o saudoso Roberto de Souza olhou para o Pedro Egídio, deu uma risada. Pedro Egídio falou assim, neguinho, que ele me chamava assim, né? E eu não tinha problema não, porque eu sabia que não era maldade, era carinho mesmo. Sim. O Pedro Egídio foi muito meu amigo. Aí ele disse, neguinho, onde é que tu viu esses 780 votos? Aí falei pra ele o que eu fiz, eles ficaram já, me olharam diferente, né? Aí eu subi, fui pra lá para as continuações e tal, e faltando 2 urnas para encerrar, eu tava perdendo a eleição por 35 votos. Para Carmen do Posto. Inclusive, Dona Carmen já estava fazendo festa lá no Lomanto. E aí eu perguntei, eu ia embora, uma pessoa do meu grupo, né? Falou, rapaz, nós já estamos aqui mesmo, pergunte pelo menos de onde é essas 3 urnas que faltam. E aí eu fui lá e perguntei ao juiz, doutor Marco, que eu tinha uma parceria com ele também, de áreas infantis, de peças infantis e tal. Fui lá, doutor Marco, de onde são essas 3 urnas? E ele me disse, olha, conversa com o rapaz ali que ele lhe diz. Aí ele falou, um é do CACM, que eu tinha sido presidente do Grêmio lá. A outra é do Itabuna Esporte Clube. Pronto, só partir para e a terceira é do São José. Aí eu olhei pro céu, rapaz. Tava uma noite até meio chuvosa, falei, que homem de pouca fé que eu sou, viu, rapaz? Aí esperei abrir essas urnas e eu tirei a diferença só do Itabuna Esporte Clube.
E no São José e no CACM eu botei os 15 votos que eu fui eleito de frente para ela. Que ela teve 800 eu tive 851 e ela teve 816 votos. 836 votos. Eu ganhei para ela por 15 votos. Aí gerou uma polêmica na época, você lembra e tal. Mas aí, graças a Deus, eu fui eleito. E no dia da posse eu encontrei com o Joel Filho lá na Câmara. Ele, rapaz, você é louco, o que é que você... Você me disse que seria eleito com 850 votos. Falei, pois é, Joel, errei. Eu esqueci de contar o meu. Ele até hoje dá risada. Então, é isso aí. Eu acho que eu fiz um mandato. Se você me perguntar se o meu primeiro mandato eu me daria um 10, eu não daria. Porque eu ainda estou na história como um dos vereadores mais jovens da história de Itabuna. Sim. Eu acho que eu devo ser aí o terceiro ou o segundo ou o terceiro mais jovem da história de Itabuna até hoje, né? E eu fiz um mandato assim, pela idade de onde eu vim, eu achava que eu podia tudo. E aí eu lhe respondo a pergunta que você me fez com relação quem é o Adilson dos 50. Eu fui vereador com 27, hoje eu tenho 50. Minha filha tinha 4 anos, hoje tem 32, está aí tentando ocupar uma cadeira daquela também, que não é a cadeira de seu pai, porque a Câmara mudou tudo, inclusive as cadeiras. Sim. Não resistiam ao tempo. Sim. Mas acredito que não por ser filha de Adilson José, mas por ter a competência que ela tem, por ter os ideais que ela tem, né? Eu acho que ela conquista, ela tem muitos amigos também, pelo trabalho que ela já fez, pela experiência de vida que ela tem. Eu sempre acredito que Deus, ele marca algumas pessoas para passar por algum teste, e se passar, com certeza tem a vitória. E minha filha, não é porque é minha filha, mas é uma pessoa que já passou, apesar de 32 anos, já passou por situações muito complicadas na vida, que inclusive com o seu filho, né? Que era uma criança bem, tudo é uma coisa na vida que ainda me deixa um pouco triste. Nunca falei isso para ela, estou falando agora aqui em público. E que veio no decorrer do tempo. Uns falam que é erro médico, outros que não, que tal. Eu sei que ela é pequenininha, mas é desaforada. E a gente chegou lá em São Paulo, meu neto entrou em convulsão, ficou 6 meses na UTI. E quando ele voltou, fiquei muito alegre porque eu estava lá. Eu ia todo mês para São Paulo para ficar um pouco com ele. E eu acho que ela adquiriu muita experiência nessa área, pode ajudar muito nessa área de saúde, porque eu costumo dizer que só sabe a dor que tem um braço quebrado, quem já quebrou um braço. E essa área da saúde aí, de crianças especiais, né, essa área que toma conta dessas crianças, como tem entidades aqui que fazem trabalho belíssimo, né? Como o Núcleo Cuidar, né, a própria PAI, né? E precisa de representantes com esse conhecimento, né? Você vê que o nosso CREAD, que era que ajudava muito, e aí eu digo porque eu passei por lá junto com ela e tal, hoje está sendo reabilitado pelo prefeito atual, mas passou muito tempo desabilitado. E como eu disse que ela tem uma personalidade forte, 6 meses depois que nós voltamos, o meu neto tinha que passar por uma consulta com o médico que tinha sido, talvez, não quero usar essa palavra culpado, que é muito forte, entendeu? Mas assim, talvez tenha vacilado, vamos usar essa expressão, essa gíria, porque meu neto teria que ir numa UTI aérea, mas com um dreno. E ele não colocou esse dreno, segundo os médicos de lá. Isso pode ter causado um problema maior, e que hoje ele é uma criança especial, que não fala, né, que tem várias dificuldades de mobilidade. E aí ele precisava passar por essa consulta aqui, após ter recebido a alta do Santa Marcelina, em São Paulo. E o médico era meu amigo, é seu amigo também. E aí nós chegamos lá no consultório dele, ele falou para ela, olha, seu pai é muito meu amigo, viu? Ela falou, então, doutor, eu fico pensando se não fosse. E eu fiquei sem jeito, mas é dela. Não é porque... Uma resposta de uma pessoa intrépida. Pois é. Então tá aí a história. E hoje aos 50, eu quero lhe dizer, lhe responder com toda claridade, que eu sou uma pessoa muito mais acomedida, muito mais tranquila, porque a vida hoje só me faz lembrar nos filhos e nos netos. A idade dá para nós esse tipo de realidade, né? Eu digo a mesma coisa em relação a mim. Eu fazia coisa 10 anos atrás que hoje eu não faço mais. É uma coisa característica da idade, né? As etapas vão sendo vencidas na medida que a experiência de vida vai dando para você conhecimento. Verdade. Né?
Agora, você está comedido, mas continua ousado. Continua ousado porque você tem uma proposta de ser candidato a vereador em Ilhéus. Eu acho que é um sonho seu ser vereador em Ilhéus. Não sei se por conta dessa meta de entrar para a história como o único político que foi vereador em Itabuna e Ilhéus ao mesmo tempo, duas cidades que são rivais, né, tradicionalmente antagônicas, com perfis culturais muito parecidos, mas que ao mesmo tempo tem aquela coisa de quem é Colo-Colo é Colo-Colo, quem é Itabuna é Itabuna, enfim, quem é da praia, quem é do comércio, enfim, tem assim uma dicotomia distinguindo Ilhéus e Itabuna, que está incrustada na tradição das disputas regionais. Ilhéus, quando fazia um prédio de 10 andares, Itabuna tinha que fazer um de 11, aí Ilhéus fazia um de 12, Itabuna tinha que fazer um de 3, sucessivamente. A CEPLAC, quando veio para cá, foi uma briga enorme para ficar em que lugar, e teve que botar no meio das duas cidades. Aí depois veio a UESC também, botar a UESC aonde, e tinha que ser no meio das duas cidades. Aí depois veio o IFBA. E assim, as coisas entre Ilhéus e Itabuna sempre foram muito disputadas. Aí vem, eu vou usar de maneira carinhosa o termo, né? Vem o neguinho da periferia, pobre, sabe? Se achando a cocada, ou a cocada preta, ou a última Coca-Cola do deserto, achando que tem sim oportunidade, tem possibilidade de ser vereador também em Ilhéus. Mas aí nessa proposta, que bateu na trave na eleição passada, vem agora sendo sucedida por ousadia maior. Ou seja, voltar a tentar ser vereador em Ilhéus, mas sem se desprender de Itabuna, botando a filha para ser, né? Candidata a vereadora. Você não acha muito ousadia, não? Para quem se diz acomedido, um pouco mais devagar? Com relação à questão da disputa Ilhéus e Itabuna, eu não vejo, isso foi há muito tempo atrás, tinha essa disputa realmente. Hoje já está muito menos essa disputa, porque nós vivemos as duas metrópoles. Hoje Ilhéus e Itabuna é como se fosse uma mesma cidade. Eu diria que você está lá na Ribeira e está indo lá para a Itapuã. Sim. E que você depende dessas duas metrópoles, uma depende da outra. Quantas pessoas... Eu estava conversando outro dia com o prefeito de Itabuna. Existe uma gama de pessoas, digamos aí, 5% da população, mais 10% da população de Itabuna, que trabalha em Ilhéus e vice-versa. Sim. Então, hoje, eu já não vejo mais Itabuna como essa disputa da jaca com o caranguejo, porque ambos se alimentam dos dois. Você me permite aqui um adendo dentro do que você está falando aí? Por exemplo, você chega em condomínios de Ilhéus, né? Eu citaria Mamuã, citaria Marisol, enfim, vários condomínios que quase 100% dos seus moradores são de Itabuna. São de Itabuna. E, inclusive, eu estou fazendo essa busca. E é assim, eu acho que é orgulho para mim ter sido vereador de Itabuna e ter a oportunidade de ser de Ilhéus, como já teve vereadores de Ilhéus que foram vereadores em Itabuna. Teve prefeitos de Ilhéus que são filhos de Itabuna. Jabes Ribeiro é filho de Itabuna. Sim. Então, acho que não essa disputa pra gente não é bom. Azevedo é filho de Ilhéus, foi prefeito de Itabuna. Filho de Ilhéus, Então, assim, a disputa de cidade contra cidade não é bom. O que é bom é a soma das duas cidades. Sim. E eu acredito, e aí eu tenho orgulho de dizer isso, e aí não é ousadia, é reconhecimento do povo. Eu tenho, desde os 20 anos, que eu tenho 50 anos, eu só apoiei 3 deputados na minha vida. E eu nunca dei menos do que 1.000 votos a um deputado em Itabuna. Na última eleição, o meu deputado teve 1.500 votos em Itabuna e 1.800 em Ilhéus. O povo de Olivença me recebeu com carinho e me apresentou para o resto da cidade. Mas eu não cheguei em Olivença de braços cruzados. Eu cheguei em Olivença mostrando trabalho, como eu mostrei no bairro São Pedro. No bairro São Pedro tinha um canal que eu cresci vendo o tempo começava a mudar, a água ia na praça. Desde a associação de moradores, desde presidente de bairro, outro recorde, eu sou o presidente de bairro mais jovem da história de Itabuna. Ninguém na história de Itabuna ganhou a eleição de bairro com 18 anos como eu ganhei. Então eu estou na história de Itabuna. Itabuna é minha mãe, é a minha genitora, Ilhéus é minha mãe adotiva. E Ilhéus, eu costumo dizer que Ilhéus ela me educou mais, porque eu ouvi mais. Eu cheguei em Ilhéus, eu tinha 20 anos que tinha abandonado a igreja, eu me sentia longe de Deus, inclusive. Hoje eu tenho um curso de teologia, eu ajudei a formar a pastoral familiar
da nossa paróquia, Nossa Senhora da Escada. Hoje faço parte do grupo da catequese, que é a base da igreja. Então, Ilhéus me trouxe mais para próximo de Deus. Me fez sentir no colo de Maria. Em Itabuna não via isso, talvez por causa da coisa do poder, né, dessa não reflexão da necessidade de Deus em minha vida. E, então, eu não vejo isso como ousadia. Eu vejo isso como, se Deus permitir que eu chegue lá à Câmara, estou trabalhando bastante para isso, é para unir ainda mais as duas cidades. Porque daqui a 20 anos, as duas cidades vão estar intercaladas. Essa pista aí vai virar uma avenida. Vai virar uma avenida. Então, essa necessidade do vereador ter essa visão das duas cidades, e aí, obviamente, que por orgulho meu, eu sei que muita gente votará nela por minha causa, mas eu sei que ela tem os méritos dela, que ela tem os votos dela também. Então, assim, eu me sentirei honrado em Itabuna me dar esse presente. E eu ainda tenho um projeto político para o futuro com Itabuna. E Ilhéus foi só para me reforçar. Positivo. Então, você crê que você pode ser vereador em Ilhéus e sua filha vereadora em Itabuna? Creio, eu acredito nisso. Ô Adilson, já que a gente está falando em Ilhéus e Itabuna, você é bastante participativo na política regional. Como é que está hoje a sucessão em Ilhéus? Se poderia dizer hoje que o candidato de Jabes, né, que eu acho que vai ser Jefferson Moraes, ele está realmente consolidado, a candidatura vai ser a dele, e uma vez sendo dele, você acha que é uma eleição fácil de ser conquistada? Acho que não, acho que não. Apesar da qualidade, né, do trabalho de Jefferson, né, de excelente secretário, excelente vereador, excelente presidente da Câmara, eu ainda acho que o nome do prefeito do futuro prefeito de Ilhéus passa por Mário Alexandre. E ele tem demonstrado isso. Desde Jabes, quando estava bem melhor, que não se tem numa cidade como Ilhéus um candidato para sair com 23 mil votos da cidade. Eu acho que a sucessão municipal de Ilhéus passa por Jabes Ribeiro, ou passa por Mário Alexandre. E se Jabes for candidato de Marão? Se Jabes for candidato, eu acredito que a dificuldade de Mário, se Jabes for candidato de Mário, eu acho que a dificuldade dos opositores é bem maior do que... Mas Jabes, toda eleição, diz que vai ser candidato e nunca sai, né? E eu acredito que se ele saísse hoje, seria complicado. Eu estava vendo a entrevista hoje de manhã numa das FMs de Ilhéus, e um pré-candidato a prefeito, que também é o dono da rádio, ele dizia que Ilhéus pede por mudança, pela juventude e tal. Fiquei preocupado. Falei, será que ele tem 50? Pensei, não. Você tá me deixando de fora. Valderico Júnior. Valderico Júnior. Então, assim, eu achei que ele disse, que ele tinha dito que Jabes, apesar de ter um nome importante, foi prefeito 4 vezes, mas já passou a época dele. Ele não errou. Entendeu? E hoje eu acho que Ilhéus tem nomes jovens com grande potencial. Vou colocar aqui uma conjectura. Sai em candidato. Vou dar conjectura. Jefferson com apoio de Marão. Eu acho difícil. Estamos conjecturando. Isso. Né? A menina Pinheiro, a secretária a Adélia Pinheiro. Adélia Pinheiro, pelo PT. Isso. Sai Valderico pelo União Brasil. Isso. E sai Cacá, e não Jabes, pelo PP. Isso. Você acha que essas 4 candidaturas beneficiam o candidato de Marão? Ou você acha que é caminhão japonês? Pode dar qualquer um dos 4? Eu acho que essas 4 candidaturas são os maiores cabos eleitorais do candidato de Mário Alexandre. Então, no caso, quanto mais candidatura, melhor, mais forte fica o candidato de Marão. Mais forte fica o candidato de Marão. Bom, porque Mário... Aí vamos para a situação igual aqui em Itabuna. Isso. É isso? Você vai falar sobre Mário, mas vamos trazer para cá. Você tem Augusto, candidato à reeleição, pelo PSD. Você tem Isaac Neri pelo Republicano, e ele já tem declarado que não abre mão da candidatura, com exceção, ele pode até flexibilizar, coisa que ele não falava anteriormente, para ser vice de alguém que possa comprovar que tem mais aceitação do Coelho e menos rejeição. Essa é a posição de Isaac Neri pelo Republicano. Aí você tem Azevedo pelo PDT no imbróglio em função da fusão de PDT e PSB. Porque o PSB quer apoiar o Augusto. Já está, inclusive, o Augusto. Não. Já o PDT quer lançar a candidatura de Capitão Azevedo. Só que o PDT, fundido com o PSB, tendo o Félix Júnior ou o Léo Prati como presidente, viabiliza a candidatura de Capitão Azevedo. Mas se for Ulisses da Mata, aí complica, porque eles não podem, desassociados, apoiar a candidato diferente. Aí depois você tem a candidatura
do Pancadinha. Saiu fortalecido, vereador para deputado, e é claro que ele vai ter que mudar de partido, porque a Solidariedade não vai dar o aparelhamento político de campanha que ele vai precisar. Mas é um forte candidato. Aí você tem Guinho pela União Brasil, né, que teve aqui em Itabuna um candidato a governador que teve 3 votos para cada voto do eleito governador Pedro Jerônimo, Jerônimo Rodrigo. E você tem por fora Mangabeira, que declarou que não queria ser candidato, mas já se fala numa flexibilização, de aceitação, e tem o fator Bolsonaro, que teve uma votação expressiva em Itabuna, e o PL é partido de Bolsonaro, que, segundo a direção do partido, virá a Itabuna numa caminhada pela cinquentenária. Ou seja, está todo mundo igualzinho lá em Ilhéus, contribuindo para a reeleição de Augusto, no meu entendimento. Você acha que dessas candidaturas aqui, quantas vingarão? E uma vez vingando mais de uma de oposição, como fica a situação de perspectiva de sucesso na reeleição para Augusto ser o pioneiro na reeleição aqui, na história? Eu acho que de todas essas candidaturas aí, ficarão 2 ou 3. Eu acho que o próprio Pancadinha, quando o pessoal começar a cair na real, que é tudo propaganda, porque repare, ó, eu não posso estar em um processo eleitoral. É seu bairro. Porque aí eu estou falando que eu conheço. E é tudo propaganda. Se você pegar, outro dia eu falei para uma pessoa ligada a ele, que teve a infelicidade de ligar para uma rádio e dizer que foi o único vereador que fez alguma coisa pelo São Pedro. Pancadinha não fez 1% do que a Adilson fez pelo São Pedro. 1%. Eu desafio a não ser candidato em lugar nenhum. Não diria aí, minha filha também não sei, porque eu não mando na candidatura dela, é uma decisão dela, mas eu não ser candidato nem aqui, nem eu. Se somar o que Pancadinha fez no São Pedro, dá 1% do que eu fiz. Pancadinha pegou estrategicamente 3 ruas da entrada, do meio e da saída do São Pedro, onde passa os ônibus, e fez, em parceria com os moradores, o concretamento de 3 ruas. No mutirão. Eu derrubei 180 barracos e fiz de bloco. Você acompanhou isso. Sim. No Projeto Unido Teremos Casas. Eu fiz o canal, que já falei aqui, com recurso de deputado federal. Quando eu digo eu fiz, porque não dependia do prefeito. Eu fui atrás de dinheiro em Brasília. A água do São Pedro era até a porta de Dona Vera, na rua José Carlos, no meio da rua. E aí, quando eu digo no meio da rua, né, tipo assim, a rua tem 10 metros, não 5 metros, não. É assim, a rua tem uma extensão de 100 metros, só ia a água até 50 metros. E as mulheres desciam com as latas na cabeça. Eu tenho até uma poesia sobre essa questão. E pegava água cá embaixo. Eu consegui um recurso com o então deputado Leulon Manto e levei água para lá. Não é o Leulon Manto que está aí, não. É o que presta, é o pai. O filho para mim não tem muita serventia. Então, assim, consegui isso aí, entendeu? O cara fez apenas, concretou 3 ruas. Agora, só que na minha época, e aí o meu filho mais velho, né, o futuro advogado, o Alisson, ele disse o seguinte: meu pai, e Orlando Cardoso falou isso também um dia no programa de Orlando, alguém falou isso. Na época de Adilson não existia Wi-Fi, não existia redes sociais. Né? Então, ele usou as redes sociais. E eu não tinha redes sociais na época a usar. Porque se tivesse, eu já seria governador diante das obras que ele fez e onde ele está, eu estou. Adilson, nós chegamos ao final do nosso tempo, mas eu quero agradecer a sua participação conosco. Né? É claro que o espaço vai estar sempre aberto, até porque você tem muito mais história para contar, não é isso? Só que o tempo nosso é reduzido, mas eu quero agradecer a sua participação. Você falou tanto de tua filha, mas não falou o mais importante, o nome da menina, não é isso? Então você vai encerrar esse nosso bate-papo, né, respondendo qual o nome da sua menina. Isso. Né, e com esse compromisso de posteriormente dar um retorno aqui, voltar a bater um papo comigo. Beleza, é minha filha mais nova, é a caçula, né, Maria Heloísa. Tem um nome forte, como nós falamos. Você tá velho, hein, cara? Você é a mais nova com 30 e... Quantos anos? 32? 32. 30, tá velhinho, hein, meu? Então, aí, Maria Heloísa, como nós dissemos, né? O nome é forte, Maria. Lá em casa, esse nome Maria vem há 6 gerações. Primeira 6 gerações aí. E acredito que ser filha de quem é também ajudará um pouco. Atrapalha também, viu? Vai ter lugar que atrapalha, mas ajuda também. E eu acho que eu tenho muitos amigos em Itabuna. E só para encerrando aqui também, quero responder com bem clareza o que você falou, que eu acredito na reeleição de Augusto. Eu acredito que Augusto vai entrar para a história por ser o primeiro prefeito reeleito. E por conta de que nasci e fui criado no São Pedro e vi muito sofrimento por conta de água e por conta de ruas abandonadas. E o São Pedro, essas áreas terão uma grande mudança. E a água de Itabuna, com certeza, após 2020,
2023, no final de 2023, não vai ser mais problema, como não é na Rua Zé Carlos hoje, pro povo de lá. Então, a menina tá aí, né? É uma pequena, grande mulher, tem os méritos dela, as mulheres têm que estar ocupando os espaços mesmo, e eu acredito que nós vamos vencer essas 2 eleições. Deus já me mostrou caminho para isso. Tanto com o Jefferson Ilhéus quanto com o Augusto aqui. Com o Jefferson Ilhéus eu não diria, mas com o Augusto aqui sim. Pois então, é isso aí, eu meu vou irmão. com o prefeito lá. É isso, né? Então, e eu você vai com o acredito que Jefferson. nosso futuro prefeito vai ser eu acredito que vai ser o secretário de saúde. Mas não sei não, Deus vai preparar o nome certo na hora certa. E Mário já provou que tem a simpatia da maioria dos povos de Ilhéus. Com certeza. Com Dona Soane Soane Galvão. Galvão que o diga, né? Pronto. Mas, meu querido, muito obrigado pela sua participação. Obrigado também a vocês aí que têm sempre nos prestigiado com a audiência. Amanhã, 9 horas, estaremos de volta aqui pela TV Itabuna. Um abraço, gente. Fique com Deus e nunca se esqueçam de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.